Esse arquivo vivo começa com verso e com cantoria, falando sobre eleições e a nossa democracia, e uma figura importante sem a qual não existiria. Com a minha poesia, nesse dia e nesse horário, presto homenagem singela, sem erro no itinerário, a um trabalho importante que realiza o mesário. Ele é muito necessário no processo eleitoral, recebe e identifica na sala o pessoal que vai pra votar na urna que existe ali no local. Sendo ele fundamental, nossa homenagem é feita ao mesário, meu apreço, povo que a gente respeita. Ele e a democracia têm uma amizade estreita. Faz a tarefa bem feita e é sempre muito educado, pontual e generoso, solícito e organizado. Por estar todo no mesário, vai o meu muito obrigado. Se sinta hoje abraçado por todos nós com certeza. Você é muito importante quando vai para aquela mesa, mantendo a democracia imponente igual realeza. Sem perder minha destreza, eu vou mantendo a calma, buscando a inspiração no fundo da minha alma. E para todos os mesários peço uma salva de palmas. E para todos os mesários peço uma salva de palmas. Eu sou Vando Matias Gadelha, servidor do TRE, concursado há 37 anos. E gostaria nesse momento de ressaltar aquele colaborador que é o mesário no dia das eleições, de suma importância para as eleições brasileiras. Meu nome é Francisco Carlos da Silva, sou cearense, nascido em Fortaleza e sou mesário voluntário com muito carinho. A função de mesário ela é muito importante porque ela ajuda nesse momento crucial do nosso país, porque nós precisamos de, junto com o TRE, fazer uma frente de apoio para que tudo transcorra da melhor maneira possível. O processo eleitoral, ele não é fácil, ele é simples, mas não é fácil e precisa de muita dedicação. O TRE dá para a gente treinamento e dá documentação suficiente para que a gente consiga desenvolver todo um processo de eleição nesse dia tão importante para a nação. Eu gostaria de ressaltar que a minha profissão é de taxista. Eu não sou funcionário de empresa nenhuma. Eu não tenho desconto em dias de folga nos turnos que a gente desenvolve trabalhando para o TRE. Mas eu faço isso com tanto amor que durante todo o ano eu junto um dinheirinho por semana, coloco no bolso e no dia da eleição eu tenho a diária do meu táxi para deixar em casa como se eu tivesse trabalhado. Então, a minha participação como mesário voluntário dentro dessa ação é feita com amor e muito carinho e dedicação. Eu sou mesário há mais de 20 anos, né, a convite do TRE por uma cartinha que eu recebi na minha casa e que esse foi um dos dias mais importantes da minha vida, porque pela primeira vez que eu fui convocado para trabalhar como mesário voluntário, eu fui chamado para ser presidente da terceira zona, seção 285, na Praia de Iracema. Eu achei muito interessante receber os eleitores com um tapete vermelho, porque eu acho que dentro desse processo democrático é muito importante as pessoas se sentirem bem, se sentirem à vontade e se sentirem felizes nesse dia. Aí eu imaginei assim, quando você está entregando um Oscar, que as pessoas vão receber essa premiação, não é um tapete vermelho? Então, por que eu não poderia colocar um tapete vermelho para os meus eleitores, né? Então, foi isso que eu fiz. Eu desenvolvi um projeto onde eu transformo toda a minha ala, toda a minha escola nesse dia para que as pessoas sejam recebidas com palmas, com carinho, com alegria, com felicidade, para que eles tenham ideia de que aquele momento que eles vão fazer ali na escola é de muita importância. O que foi que eu planejei também? Um café da manhã. Eu consegui fazer com que todos entendessem que tudo aquilo que eu estava fazendo ali era de amor, era com coração e era um respeito às pessoas que estavam ali naquele momento. Quando ingressei no TRE, a convocação dos mesários era feita de forma totalmente manual. Eles utilizavam as fichas de cada eleitor que era cadastrado nas zonas e iam retirando aqueles que eles achavam melhor se adequasse às funções de mesários.
Esses dados eram datilografados para emitir as cartas de convocação dos mesários e, em seguida, essas convocações eram entregues aos mesários via oficial de justiça nas suas próprias casas. Era um processo muito demorado, porque tudo era feito manualmente. Em 1986, como todos sabem, houve um recadastramento eleitoral geral no Brasil. Então, a partir dali, os dados que eram todos armazenados manualmente em fichas de papel passaram a ser digitalizados. Esse processo, então, propiciou que a Justiça Eleitoral pudesse ter um controle mais efetivo do seu cadastro. Com esse cadastro em mãos, foi possível, em 1992, nós desenvolvermos, à época eu era chefe da seção de desenvolvimento de sistemas, o início de uma secretaria de informática do TRE na época. Então, foi desenvolvido um sistema chamado SDM, Sistema de Distribuição de Mesários, que contribuiu muito para a agilidade desse processo de cadastro, de seleção de mesários, e o trabalho das zonas das zonas eleitorais começou a ser facilitado no que diz respeito à convocação de mesários. De posse dos dados e o armazenamento desses dados em meio magnético, era possível os cartórios selecionarem rapidamente, de uma forma em segundos, aqueles eleitores mais aptos a serem mesários, tipo o eleitor com melhor escolaridade, o eleitor com a profissão mais voltada para aquele tipo de função que iria exercer. Esses dados eram, na época, transferidos para empresas que pudessem imprimir as cartas de mesário, a exemplo desse aqui que eu tenho, que é um documento que hoje está armazenado no arquivo do TRE. Este é um documento, uma carta de mesários, que à época era impressa por esse sistema, o SDM, e nela consta os dados do mesário, consta o dia de treinamento e a hora de treinamento que ele receberia, e o local e hora em que ele deveria estar no dia da eleição. Então, foi um mecanismo muito importante à época, em que agilizou muito a convocação de mesários. Inicialmente, a convocação dos mesários era uma tarefa muito árdua, porque, como falei, os cartórios precisavam pesquisar nos seus arquivos manuais, arquivos em papel, e de lá selecionar aqueles mais aptos a exercerem aquela função. Depois da criação do sistema de mesários, que evoluiu com o tempo também, foi possível, em questão de minutos, segundos, os chefes de cartório terem em mãos uma relação de todos os mesários melhor adaptados àquela função. Outro aspecto que eu gostaria também de ressaltar é que a ideia do mesário voluntário surgiu também como contribuição desse sistema e daquele contato diário, ou contato que a gente tinha a cada eleição nas fases de treinamento desses mesários. À época, eu me lembro, como chefe da primeira zona eleitoral, em 2001 a 2006, eram questionados várias vezes por que a Justiça Eleitoral não convocava aquelas pessoas que queriam ser mesários, e deixasse de convocar aquelas pessoas que não tinham condições, até por questões profissionais, de estarem no dia da eleição. Às vezes, nós tínhamos o caso de um dono de uma venda que queria lucrar naquele dia da eleição e ele estava convocado e obrigado a participar do pleito. Então, a gente começou a entender que era preciso ouvir esse clamor dos eleitores convocados, e aí a Justiça Eleitoral começou a se aproximar mais, e hoje nós temos um contingente de mais de 50% dos mesários em todo o Brasil são eleitores que querem ser mesários. Isso é muito importante e tem contribuído de forma efetiva para o sucesso das nossas eleições. Meu nome é Nádia Maria Silva Lima, sou funcionária do Ministério do Exército, tenho 71 anos, tenho 44 anos de serviço na ativa e sou mesária do Tribunal Regional Eleitoral. No tribunal, sou conhecida como a Vovó Motoca.
período do treinamento, o TRE entrega aos mesários um manual de instrução de como será feito as eleições. Este é o manual das eleições de 98. Em 98, nós recebemos o manual da votação tradicional, que seria a urna de lona, como também houve em 98 a votação da urna eletrônica. Essa é uma cédula antiga da Justiça Eleitoral para a eleição do candidato estadual ou deputado federal. Nele consta que seria o nome ou número do candidato, ou a sigla ou o número do partido. Esta cédula é uma cédula que foi usada para votação para prefeito e para vereador. Para prefeito, já veria o nome, você só marcaria com um X ao lado. Para vereador, seria o nome do candidato ou o número do candidato, também podendo votar na legenda, marcando com um X abaixo o seu partido. Às 17 horas, os mesários entregam aos eleitores senhas para aqueles que estão dentro da escola eleitoral, senhas para que eles possam votar. Essas senhas são senhas antigas do arquivo do TRE. Outro momento muito importante da eleição é sobre a veracidade do documento do eleitor. Caso tivesse alguma dúvida acerca dessa veracidade, esse documento seria colocado nesse envelope de voto em separado, junto com o voto do eleitor e um documento de impugnação. Depois, esse envelope seria lacrado e colocado dentro da urna, e essa urna seguiria normalmente no final do processo eleitoral para a junta apuradora, aonde os responsáveis por esse processo iria dizer se o voto seria válido ou não. Bom, no processo eleitoral, o TRE, a exemplo desse documento que eu tenho aqui, essa lista de candidatos de 1998, ainda hoje isso permanece, o TRE não fornece toda a relação dos candidatos a esse pleito. Às vezes o eleitor ele não tem condição de lembrar do nome, do número e da legenda, e na hora dá um branco. E para que ele não saia prejudicado sem realizar o voto certo, ele faz essa conferência dessa relação do lado de dentro da sessão eleitoral para que ele consiga, sim, realizar o seu voto cidadão certo, do jeito que ele tinha planejado. Bom, nós estamos aqui agora fazendo um rememory desse processo eleitoral. Eu estou aqui em minhas mãos com uma urna de lona, uma urna sanfonada de lona que ficava exposta na sessão entre duas cadeiras. Essa urna, ela já vinha toda lacrada e dentro desse lacre tinha uma observação: quem só poderia abrir esse lacre na sessão éramos nós, mesários, que desenvolvíamos esse trabalho. Ao tirar o lacre, você tem a parte da frente da urna aonde o voto entrava, tá? Depois de passado todo o processo eleitoral, no final das eleições, quando já terminávamos com toda a documentação para devolver ao TRE, entraríamos com esse outro lacre, e onde tem a observação que a urna estaria fechada e que só quem poderia abrir esse lacre eram os responsáveis pela conferência dos votos no local da apuração. Ser mesário do TRE é muito bom, é muito fácil. Eu fui mesária muitos anos, continuo ainda. É gratificante, não por convocação, mas pelo amor que eu tenho de ser mesário, de participar, de ver pela democracia, de ajudar as pessoas também a fazer a sua parte nas eleições. Seja mesário, venha de bem, venha de coração aberto, é muito bom. Quando eu me apresento na sessão eleitoral para começar a desenvolver meus trabalhos, o meu título é desse tamanho.
E as pessoas sempre perguntam, cara, por que seu título é maior do que o de todo mundo? Eu digo, porque isso aqui representa o tamanho do meu interesse pelo trabalho que eu faço pelo TRE e o tamanho do amor que eu sinto pelo Brasil. E o tamanho do amor que eu sinto em ter sempre uma nação democrática. No fundo da minha alma e para todos os mesários peço uma salva de palmas.